Oi, eu sou Mireia Carvalho. Me chamo Samuel Cunha. E eu sou Morgana Gurgel. Somos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins e tivemos nosso trabalho indicado para o Expocom Regional Norte na categoria Livro-Reportagem. O nosso livro-reportagem foi desenvolvido no primeiro semestre do ano passado, com a orientação do professor Fábio da Badia para a matéria de narrativas jornalísticas. O nosso livro não tem o intuito de incentivar esses atos, mas sim de fazer denúncias de como os alunos e funcionários estavam sofrendo com esses atentados pela falha da segurança pública, não só no nosso estado, mas no mundo. De forma nenhuma, o livro tenta justificar as ações dos assassinos. O conteúdo do livro objetiva trazer à tona os riscos sobre a negligência para com os estudos referente à psique desses indivíduos homicidas. O livro é composto por crônicas, relatos, artigos, análises midiáticas e entrevistas sobre o tema, além de um memorial final com o nome de todas as vítimas fatais das tragédias citadas no livro. O livro, desde a capa aos capítulos, possui diversas ilustrações, sendo todas desenhadas pelo nosso coautor Samuel Cunha. Bom, como já dito, o livro-reportagem ele foi feito na matéria Narrativas Jornalísticas com o professor Fábio da Badia. E a respeito do processo de produção do livro, a dinâmica foi bem interessante mesmo. O professor ele pediu para que a gente se reunisse semanalmente, trouxéssemos textos autorais nossos e antes de ele mesmo corrigir, nós tínhamos que fazer uma edição básica e tudo mais. No fim ele corrigia tudo e compilava, né? E aí o livro ele foi sendo montado. E como ele foi sendo montado? Bem, o livro ele tem o objetivo de informar sobre a questão psicológica atrelada aos massacres em escolas, e por isso que nós tentamos ver tanto o lado da vítima quanto entender a psicologia por trás das ações dos assassinos. E é exatamente por isso que nossos textos eles vão tanto para o lado da vítima quanto para o lado daqueles que praticam esses atos. E lembrando que a gente não tenta justificar nada, nós estamos apenas tentando informar. A função do jornalista é informar, apesar de a maior parte desses atos, se não todos, serem atos hediondos. É por isso que nós contamos com narrativas que fazem referências a assassinatos reais, a massacres reais, tanto aqueles que vêm lá de fora, Columbine, quanto aqueles mais regionalizados, mais aqui do Brasil, como o de Realengo, de Suzano, e alguns também que têm lugar aqui no Tocantins. Não massacres propriamente ditos aqui no Tocantins, mas ameaças e uma movimentação que houve no período que tinha a ver com essa questão de assassinatos em escolas, né? O livro ele foi constituído de pesquisas, nós fizemos algumas pesquisas, pesquisamos conteúdos em arquivos jornalísticos, arquivos de jornais, tanto lá fora, nos Estados Unidos, no caso do massacre de Columbine, quanto aqui dentro no caso do Brasil e também no território do Tocantins, para trazermos um enfoque jornalístico também para essa questão, já que o livro é um livro-reportagem, né? O primeiro capítulo do livro apresenta os perfis dos indivíduos responsáveis pelos massacres de Columbine e Realengo. Logo após, no livro, há 3 artigos. O primeiro mostra como os atentados do exterior estão vindo para o Brasil e está se tornando uma realidade frequente no nosso país. Logo após, há um artigo dedicado a mostrar o lado das vítimas, de como as vítimas estão sofrendo até hoje. Após isso, há outro artigo que apresenta a psique dos assassinos. No capítulo seguinte, seguimos com entrevista com uma neuropsicóloga e depois apresentamos 3 narrativas diferentes de um mesmo massacre. Uma versão na visão da vítima, uma versão na visão do assassino e uma versão em terceira pessoa que apresenta todo o massacre sem fazer parte diretamente da história. Depois apresentamos 3 análises midiáticas com um enfoque assassinatos em escolas, sendo cada um produto diferente, sendo uma música, um filme e uma série. E ao final concluímos com um memorial para todas as vítimas fatais dos assassinatos em escolas citados no livro.
O nosso produto final resultou em um livro de 68 páginas dividido em 9 capítulos. Na primeira etapa, diagramamos ele pelo Canva, porém após a gente decidiu diagramá-lo pelo Word para ficar mais padronizado e com a diagramação melhor. Olá, me chamo Gisele da Silva Almeida, tenho 24 anos, me formei em jornalismo pela Universidade Federal do Acre, UFAC, em 2023. Mediante a isso, estou participando da categoria jornalismo na modalidade livro-reportagem. Então, para entender melhor o meu trabalho, é importante a gente saber que a Universidade Federal do Acre, especificamente o curso de jornalismo da Universidade Federal do Acre, ele te oferta outras opções além da monografia para trabalho de conclusão de curso. Eu escolhi o livro-reportagem, que intitulei como Feminicídio : Viviane não voltou mais para casa. Como o próprio layout, o livro, a capa mostra, ele vai abordar sobre feminicídio. Todos nós sabemos a importância de falar sobre feminicídio, mas é necessário entender que também é desafiador, pois é a vida dessas mulheres, a vida de mulheres que foram mortas pela condição de ser mulher. Então, trazer, debater, discutir esse tema é sempre relevante, principalmente para o estado do Acre, que nós temos aí os últimos dados, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Acre foi o segundo estado que mais matou mulher no país, proporcionalmente a 100 mil habitantes. Então, o livro reportagem, ele vai trazer a história da Keila Viviane, foi o primeiro caso julgado por feminicídio em Rio Branco. Ele traz com detalhes quem era Keila Viviane. O foco principal não é falar sobre o crime, claro que nós abordamos sobre o crime, como aconteceu, mas é necessário entender que feminicídio ele é algo muito além do crime. Então, a Keila Viviane, ela era uma mulher que sonhava em ser pedagoga, ela tinha 2 filhas, morava em um bairro aqui de Rio Branco, era vendedora da OK Magazine, que é uma loja muito conhecida aqui em Rio Branco, e ela tinha uma vida que ela não compartilhava muito sobre a vida dela, mas ela tinha um relacionamento tóxico, um relacionamento que não era saudável. O crime que aconteceu foi contado por diversos jornais da capital. Mas no livro-reportagem, ele traz não só apenas Mateus. Quem era Mateus? Ele foi designado por meus familiares, ele era o sobrinho, e não apenas sobrinho, ele era quase um irmão para ela, quase um filho. Ela criou ele desde pequeno, então eles criaram uma grande intimidade. O livro-reportagem, ele traz diversas entrevistas exclusivas de irmã mais velha, da irmã mais nova, do irmão, da testemunha, do policial da ocorrência, do amigo mais próximo, que foi o primeiro a ver a Keila caída em frente ao OK Magazine. Além disso, ele traz também sobre a Lei Keila Viviane, traz sobre canais de ajuda para mulheres vítimas de violência doméstica, entre outros fatores. Além disso, traz uma discussão sobre a profissão do jornalista em noticiar feminicídio. Eu escuto a Otília Marinho, que é do Observatório de Gênero do MP, a advogada Tatiana Martins também, que ajudou extremamente o trabalho. Na época, ela era presidente da comissão Mulher OAB do Acre. A escolha do livro-reportagem, eu acredito que ela foi extremamente importante porque é um tema complexo, é um tema que merece muito estudo. Então, possivelmente, se tivéssemos trago para um trabalho de monografia, não iria abordar com tanta abertura. O jornalismo literário ele é extremamente importante nessa questão porque ele quer trazer uma discussão, não quer apenas trazer o fato, mas ele quer problematizar, ele quer levar o leitor à discussão. Mas aí você me pergunta, Gisele, como é que surgiu, de onde veio essa ideia de escrever sobre isso? Então, eu trabalho em uma redação já tem quase 3 anos e teve um período do meu trabalho que começou a ocorrer alguns feminicídios em sequência. E assim, perto um do outro. E aquilo começou a me causar uma sensação de conflito e nós colocávamos aquela matéria e ao mesmo tempo eu sentia que alguma coisa precisava ser feita. A redação, o jornalismo diário me fez um alerta que algo precisava ser feito.
Então, na disciplina, ainda não de TCC, na disciplina Laboratório 2, ofertada pelo professor Francisco Aquinei, ele começou a falar muito sobre jornalismo, sobre a grande reportagem. E eu me interessei bastante, porque um dos pontos que ele abordava é como você vai trazer um tema que é muito debatido, que é muito falado, seja racismo, seja feminicídio e entre outros assuntos recorrentes. Mas como que você vai trazer esse tema de uma forma diferente? E foi por meio dessas aulas que eu comecei os primeiros pontinhos, os primeiros passos para escrever sobre a história da Keila. Quando eu escrevi, ficou enorme. Na verdade, eu escrevi 2 casos, Adriana Paulisti e Keila Viviane, e ficou enorme, né? Então, assim, eu precisava de alguma forma diminuir, porque não era o livro reportagem, era a grande reportagem. Eu entreguei para o professor e ele soltou assim, sabe, uma palavrinha assim do nada, mas que fica na tua cabeça. Isso aqui dá um livro reportagem, hein? E aquilo ali, por mais, eu não sei se ele falou na intenção de criar um negócio aqui na minha cabeça, porque realmente criou. Então, sobre a execução, sobre a metodologia, né, como é que ele foi feito, não foi nada fácil. Eu tinha como plano pegar o processo, que tinha uma média ali de quase 500 páginas. Tentei por diversos meses, busquei contato, mandei e-mail, fui presencialmente no órgão responsável, mas não obtive respostas. Eu conversei com o meu orientador e ele falou: Gisele, não precisa desistir. E ele falando, você tem um irmão, você tem a irmã mais velha, a irmã mais nova, você tem testemunha, você tem um policial, você tem os dados do MP. Então, foi por meio de coletar essas entrevistas. Primeiramente, eu cheguei, né, na pessoa mais importante, que é o Matheus, e foi sondando essas pessoas pra mim, de uma certa forma, pra eu poder chegar aos familiares. Mas depois, né, a minha intenção era entender o que você estava fazendo no dia, quem era a Keila pra você, qual era o contato que você tinha, o que ela significava. Eu sei que eu tive que transcrever mais de 5 horas de gravações. E também pesquisei matérias sobre ela, o máximo de matérias que eu pude pesquisar. Foi um trabalho de pesquisa extremamente importante. Utilizei o Código Penal para explicar sobre feminicídio. Utilizei também o Olho da Rua, da Eliane Brum, que como eu falei, né, sobre a arte da escuta. Vou usar minha colinha aqui também. Como eu tô sem óculos, né? Então, usei também os dados do Observatório do MP, o anuário, né, de indicadores de violência do MP também, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tem um livro que é muito bom, que é do Instituto Patrícia Galvão, Feminicídio, Invisibilidade Mata. Trouxe também no meu livro, ele traz muitos casos de feminicídio, ele traz um estudo. Para entender o jornalismo literário, eu tive que ler jornalismo literário para iniciante, né, que é do Edivaldo Lima, e também páginas ampliadas para que eu pudesse compreender um pouco mais da estrutura do livro-reportagem. O Lixamento, né, do Gustavo Lago, que também é um livro-reportagem, que foi muito bom para eu ter essa inspiração, essa leitura para eu me acostumar. E claro, sites jornalísticos, os profissionais, como eu falei, a Tatiana Martins, advogada, a Otília Marinho, do Observatório de Gênero do Ministério Público, a Patrícia Rego, que é a promotora, né, aqui do Estado, do MP, ela é coordenadora do CAF, né, o cuidado de atendimento às vítimas que sofrem violência. Então, assim, além disso, a gente ouviu outras pessoas, eu sempre falo a gente porque eu considero o meu orientador extremamente importante nesse trabalho, né, então eu sempre falo a gente porque foi uma ajuda extremamente importante pro meu trabalho. Eu pretendo estudar mais sobre esse tema, pretendo buscar mais informações, como eu falei para vocês. O nosso estado, o ano passado, ele continua, né, ele na verdade nunca saiu dessas primeiras colocações. Então eu espero que com esse trabalho eu possa de alguma forma, como eu falei, sensibilizar, informar, problematizar e sair um pouco do raso, do senso comum, para que as pessoas possam entender mais sobre feminicídio e também com esse meio de pesquisa, com esse meio de ajuda, possam ser criadas políticas. É um trabalho árduo, é um trabalho contínuo e eu
fiz esse trabalho, esse livro-reportagem com esse intuito e espero não parar de pesquisar, espero não acabar por aqui. E como eu falei, esse incômodo aqui, ele só tende a crescer. A pesquisa, ela traz isso, né? O incômodo, ele vai crescendo e você vai pesquisando, vai achando mais coisas. E eu agradeço muito por essa oportunidade.